2h36. 2h36, agora vamos retomar o contato então com o Sérgio Vale. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, vamos falar do relatório Focus. Eu já antecipei os números. O mercado piorou a previsão de inflação, agora 4,15%, ainda é abaixo da meta, mas houve essa piora. E o PIB, houve um corte da projeção média de crescimento da economia para 1,49%. Isso depois de algumas semanas de estabilidade, né, Sérgio? Então chama atenção, eu acho, pela tendência. Então, se já não está muito confortável a situação da economia, piorando, fica pior ainda a perspectiva, sem ser redundante, por exemplo, em relação ao mercado de trabalho, atividade das empresas e tudo mais, né? Denise, assim, há uma certa estabilidade na piora, digamos assim. Antes da crise de maio, da greve, a gente tinha uma perspectiva de crescimento aí na casa de 2,5% para esse ano. Inflação, para todas as casas praticamente, estava uma coisa em torno de 3,5% em 2018. Depois da greve, a gente viu esses números virarem do avesso. A gente tem um crescimento agora que é mais próximo de 1,5%, e na verdade o relatório Focus está mostrando uma certa estabilidade ao redor desse patamar nas últimas semanas, e a inflação subiu de patamar, não é mais 3,5%, é alguma coisa aí próximo de 4,2%, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então é um cenário que a greve dos caminhoneiros entregou para a gente esse ano, de crescimento um pouco menor do que se imaginava, e inflação um pouco maior, né? Sem sombra de dúvida, um cenário pior do que a gente tinha antes da greve dos caminhoneiros. E é um cenário ruim, especialmente em relação ao crescimento. É um crescimento muito pequeno, se a gente considerar o que a economia conseguiu crescer no ano passado, e o tombo histórico durante a fase de recessão. Então, a gente está muito longe de repor o que foi perdido. A gente está num cenário bastante complicado de crescimento, na verdade, desde 2013. As manifestações que a gente teve lá atrás, em junho de 2013, naquele momento a gente começou a ter os investimentos sendo afetados pesadamente a partir daquele segundo semestre daquele ano, e aí de 2014 em diante a gente viu a economia brasileira de fato entrar num ciclo muito complicado, recessivo, entre 2014 e 2016, e uma recuperação muito lenta desde o ano passado, E nessa recuperação a gente ainda levou algumas bordoadas, como a crise ano passado do Temer em maio, e agora a greve dos caminhoneiros, e ainda tem um ciclo político bastante complicado aí pela frente também que a gente precisa passar. Então, assim, a economia brasileira está num ritmo muito demorado de recuperação, a gente não vai conseguir ainda entregar um crescimento muito exuberante esse ano, e provavelmente 2019 deve crescer um pouco mais do que esse ano, mas ainda assim não vai ser nenhuma taxa muito forte. Agora, é preciso ver o que vai acontecer no próximo ano, que nós teremos uma mudança de governo, uma reorientação de política econômica, e tanto que a gente vê as projeções para o próximo ano muito mais estáveis, porque é meio que compasso de espera, não altera nada. Então, a gente tem a mesma previsão de crescimento de 2,5%, inflação em 4,10%. Isso está travado já há um bom tempo, mesmo com essas agitações que nós temos de curto prazo neste ano, né? Pois é, Denise, esse é o tamanho da nossa ignorância, digamos assim, porque quando a gente fala crescimento em torno de 2,5%, na verdade a gente está com uma certa insegurança o que vai ser a economia brasileira em 2019, porque especialmente a gente não sabe, olhando de hoje, quem deve ganhar a eleição, está muito difícil fazer previsão nesse sentido, e quem ganhar, o que vai fazer exatamente, o que vai conseguir fazer de reformas que são necessárias. Então a gente tem um espectro muito amplo de crescimento para acontecer em 2019. A gente pode ter desde uma volta à recessão, a depender de quem ganhar e fizer tudo fora da trajetória que a gente tem seguido aí de reformas, ou se ganhar alguém que segue esse caminho de reformas que a gente iniciou em 2016, traz confiança, traz estabilidade, a gente pode ver até um resultado melhor do que 2,5%. Então, digamos assim, 2,5% é porque a gente, e os economistas em geral, o mercado como um todo, está muito inseguro com o que pode ser a economia brasileira em 2019. É exatamente isso. A gente pode ter o crescimento maior, a gente pode ter alguma coisa ainda mais medíocre que 2,5%, dependendo da gestão da economia, porque são grandes desafios. Você falou em queda de investimentos, mas a gente tem um forte desequilíbrio das contas públicas, a gente tem de ter uma redefinição do tamanho do Estado, e quando a gente fala em inflação, por exemplo, uma piora das projeções por preços administrados, por energia, o que revela um outro aspecto muito negativo da economia, né?
Quando a gente olha 2019, a gente vê que não são reformas pequenas que a gente tem pela frente, né? Os desafios são muito grandes e provavelmente depois de muitos anos e muitas eleições, a gente vai ter que ter um presidente agora que vai ter que cutucar coisas, feridas abertas da sociedade brasileira, especialmente quando a gente fala de previdência, por exemplo. A gente vai chegar no momento que não vai dar para escapar desse assunto pelo próximo presidente. E é uma reforma que não é fácil de aprovar, precisa de maioria qualificada dentro do Congresso, precisa de ter um presidente muito forte e convicto desse tipo de reforma. Enfim, você junta todos esses elementos que a gente precisa ter em 2019, está muito arriscado a gente não conseguir entregar e voltar a uma situação difícil. Nós conversamos com o Sérgio Vale, que é economista da MB Associados. Sérgio, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, Denise.